Momento pit stop de hoje, já que nós falamos ali de coisas que o Alonso acabou vivendo na Fórmula 1, de outros lados do esporte, vamos saber aqui do Nelson e do Christian sobre o lado B de ser um piloto de Fórmula 1, de ser um piloto de categorias top no automobilismo mundial, aquilo que ninguém sabe, aquilo que vocês passam com patrocinadores, viagens, perrengues. Como que é o lado B do esporte, Christian? Que todo mundo olha, né? Glamour, cheio de grana, pra cá, viaja o mundo todo. Mas e o lado B do esporte? Eu comparo, de repente, Indy, Fórmula 1, NASCAR, né? A mesma coisa com as pessoas que postam no Instagram, né? Tudo que você vê, postagem de todo mundo no Instagram, é sempre a pessoa rindo, sempre a pessoa, nossa, junto com uma galera, comendo em restaurante de bacana, ficando num hotel bom, tudo. Raramente a gente vê alguma tragédia no Instagram, né? Alguma coisa triste, né? Então, essa é a percepção que todo mundo tem do esporte que a gente pratica. No meu caso, que eu pratiquei durante tantos anos. Se você perguntar para mim o que me incomodou mais, eu acho que viagens um pouco. Chega uma hora, depois de um certo tempo, você começa a cansar um pouquinho de ficar o tempo todo nesse perrengue, vai e volta. E é diferente de alguém que vai para o aeroporto pegar um avião, cancela um avião, ele volta para casa, dorme e vai lá no dia seguinte. Não podem cancelar o avião, você sempre tem que ter um plano B, porque você não pode voltar para casa e no dia seguinte, que provavelmente se isso acontecer, você vai perder o treino. Então acho que viagem era uma coisa que me incomodava bastante. E a outra coisa, depois de um certo tempo eu comecei a ficar cansado de não dormir legal à noite. Cansou, aquilo começou a me pesar. É óbvio que você dorme bem, eu nunca tive problema de dormir, de ficar fritando na cama, nossa, eu tô nervoso, não vou conseguir dormir até 4, 5 da manhã. Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, mas o que me incomodava era, se eu via qualquer barulhinho, você já acordava. Exatamente, acordava no meio da noite, daí às vezes levava um pouco de tempo para você dormir de novo. E do ponto de vista da Indy, acho que a coisa que mais me pegou na Indy era quando eu ia para, principalmente, Super Speedway, que eu fechava a porta da minha casa na quinta-feira, às vezes na quarta, né, para ir, dependendo daí final de semana, se tinha treino a mais ou se não tinha, mas eu trancava a porta da minha casa, eu tirava a chave, daí sempre passava na minha cabeça, eu procurava não pensar nisso, né? Será que eu vou colocar a chave de novo nessa porta no domingo à noite? E o Super Speedway é outra pegada, é bem mais rápido, você sabe que os riscos são bem maiores lá, e não por um problema de você encostar em outro concorrente, tudo, mas eu acho que aquilo que deixava, ou que pelo menos me deixava preocupado, era uma falha mecânica. Eu cheguei a ter uma ou duas num Super Speedway e dependendo de como você bate, você tem que ter muita sorte. Super Speedway era o que? Michigan, Fontana? Indianápolis. Fontana, Indies, isso. Indianápolis eram as três, mas Indianápolis eu só fiz uma vez, então eu fiquei entre Michigan e Fontana. Texas, na tal época, também era assustador. Bom, teve aquela que a gente até tem um episódio que fala do... Não, mas a gente nem correu, né? Não, mas você não chegou um outro ano? Não. A gente tentou correr em 2001, daí o negócio saiu fora de controle, a gente não correu, cancelou aquela corrida, nunca mais voltou pro Texas. Eita. Então, isso daí era outra coisa que eu devo admitir que pegou um pouco. Entendi. E pra você, Nelsinho? Como que era o lado B pra você do esporte? Olha, o que o Cris falou, lógico que é difícil, mas eu acho que me acostumei com as viagens, dormir em hotel. Pra mim isso não era o pior. Acho que o mais chato, e eu acho que isso existe um pouco de tudo, quanto maior a categoria, mais dinheiro envolvido, são aquelas pessoas falsas do esporte, entendeu? Aquelas pessoas complicadas que você tem que lidar, entendeu? Sempre tem alguns na equipe ou na organização, algum lugar. E lidar com pessoas que só pensam na politicagem, que
Isso aí pra mim que era o mais chato, entendeu? Isso foi uma das coisas quando eu cheguei na NASCAR. Lógico, todo lugar tem, mas era menos, né? Era um pouco mais de uma vida, era um pouco mais normal. Você sabia o nome de todos os seus mecânicos. Às vezes você ia pra casa do seu mecânico. Eu cheguei em velório de pai de engenheiro meu lá no Tennessee. Então era um relacionamento saudável, comum. E só que o que me incomoda até hoje, né, são as pessoas querendo tirar proveito do piloto, das equipes, seja um cara trazendo um patrocinador e ele quer 50% de comissão, aquelas pessoas que, sabe, só olham o próprio umbigo, aquelas pessoas ruins, aquelas pessoas más, entendeu? Isso aí que me deixa, sabe, porque é um esporte difícil e nós como pilotos, a maioria dos engenheiros, a maioria dos mecânicos, a gente faz isso com muito amor, muita vontade, porque assim, viver como piloto é uma benção, né? Tipo assim, quantos meninos aí que não tiveram a oportunidade de ter a vida que eu e o Chris tivemos, entendeu? E eu ainda tenho. Então, assim, e aí você vê pessoas metidas dentro do esporte que tentam tirar proveito de tudo, entendeu? E isso que me incomoda até hoje muito, entendeu? Aquelas pessoas que é quase um câncer, assim, entendeu? E isso é o que me incomoda mais. E tem piloto, sei lá, talvez o Chris, saber lidar com isso, ou meio que tapar o olho e não deixar isso te afetar, mas no meu caso, eu tento ajudar tanto as pessoas dentro do meu esporte, já tentei ajudar pilotos, mecânicos, engenheiro, todo mundo que trabalhou comigo, eu sempre tentei, sabe, tentar ajudar muito, entendeu? E aí, quando eu vejo o oposto dentro do esporte, as pessoas tentando tirar proveito, tentando ferrar o outro, isso que me incomoda mais, né? Isso foram as coisas que realmente, quando eu vou no final de semana de corrida, independente, seja Fórmula 1, NASCAR, Stock Car, enfim, é o que realmente me pesa mais e me deixa mais com enjoo, de vez em quando. Tá aí, realmente o esporte parece que é glamouroso, mas tem realmente esses percalços, esses lados B, como destacaram bem o Christian e o Nelsinho Piquet. E esse foi o nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país.